A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9 e versículo de número 20 ao 25, que vai nos dizer assim: E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus, que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A Bíblia diz, irmãos, que os judeus que moravam em Damasco estavam sem entender a transformação de Saulo. Estavam sem entender como ele estava ali forte, falando de Jesus o tempo inteiro de maneira firme. Tem muita gente que não consegue compreender a mudança de Deus na sua vida, porque tem pessoas que pensam, irmãos, que para Deus transformar alguém precisa de anos e anos e anos e anos. Só que tem pessoas que a transformação é rápida e isso confunde a mente de muitos religiosos. Isso confunde a mente de muita gente, que quer colocar Deus numa caixinha, como se Deus só trabalhasse da maneira que eles pensam. No de repente, Jesus transformou Saulo. No de repente, Jesus fez com que ele tivesse um verdadeiro encontro com ele. Jesus está trabalhando na vida de pessoas aqui e ele manda eu te dizer que será no de repente. E muitos vão ficar confusos. Não pense você que todo mundo vai te apoiar quando o Senhor ele começar a mudar a sua vida, porque não vai ser assim. Nós observamos aqui de maneira muito clara que Saulo, ele já não estava mais ali para prender aqueles que eram discípulos de Jesus, aqueles que estavam ali seguindo a Jesus. Agora Saulo também era um discípulo de Jesus. Agora Saulo também era alguém que apregoava, que falava, alguém que dizia que Jesus é o Cristo. E aquilo ali, irmãos, começou a dar um nó na cabeça dos judeus. E enquanto eu estou pregando, o Senhor me mostra que a mente de pessoas está um nó. Porque não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida. Aí diz assim, como é que Deus de repente muda a vida dela? Como é que Jesus de repente se manifesta para ele? Fulana tem não sei quantos anos na igreja, tem teologia, é filha de não sei quem, do cargo não sei tal. Ciclano é filho de pastor e a vida não está como a dele, não está como a dela. E o Senhor está dizendo, eu não trabalho conforme o que os homens pensam, eu trabalho de maneira diferente. Ali estavam os judeus que moravam em Damasco sem entender nada. E eles não ficaram somente sem entender, mas começaram a tramar contra a vida de Saulo. O Senhor me mostra que tem planos armados contra a vida de pessoas aqui. Planos de gente querendo tirar você da presença do Senhor, de gente torcendo para te ver desviado, desviada da palavra, da presença, mas o Senhor está dizendo, está repreendido. Muitos torciam para que Saulo viesse a cair, para que Saulo viesse a morrer, para que Saulo viesse a perecer, mas ele ia se fortalecendo. Olha Deus te fortalecendo e desfazendo aquilo que estavam desejando contra você. Declare comigo, eu creio que Deus está me fortalecendo e desfazendo o que estavam desejando contra mim. Eu creio que Deus está me fortalecendo e desfazendo o que estavam planejando contra mim. Tem gente, irmãos, que é como esses judeus que moravam em Damasco. Ficam ali sem entender e quando eles olham e vêem uma mudança repentina na sua vida e vê Deus trabalhando na sua história, ao invés deles se alegrarem, eles começam a perseguir. Eles começam a se levantar contra, eles começam a se opor. A Bíblia diz, irmãos, que decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si para tirar a vida de Saulo. Eles começaram ali, irmãos, a querer pegar a Saulo, a armar emboscada para ele, para que ele viesse a morrer.
Porque o crescimento incomoda. O destaque, a presença do Espírito Santo na sua vida incomoda. Eu não estou falando aqui de destaque humano, irmãos. Eu estou falando aqui da presença do Espírito Santo na nossa história. Porque a presença do Espírito Santo na nossa história, ela nos destaca. Tem lugares que você não abre nem a boca, mas tem pessoas que olham pra você e dizem assim: é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. É o brilho que está em você e está incomodando muita gente. Lá estavam os judeus incomodados com brilho. Lá estavam os judeus incomodados com Saulo, que estava com a convicção de que Jesus é o Cristo, transformado, pregando em Damasco, um lugar onde ele foi para prender os cristãos. Agora ele estava pregando o que os cristãos pregavam, dizendo que Jesus é o Cristo. E isso realmente deixou a mente dos religiosos, cheia de nó. E Deus está dizendo: tem gente que é religioso e está olhando para você e dizendo como é que a casa dela pode ser salva, como é que Deus pode falar com ele, como é que Deus pode pegar ela do monturo e assentar entre os príncipes e fazer missionária, e fazer dirigente de círculo de oração, e fazer uma mulher honrada. O Senhor está dizendo: eu pego quem ninguém dá nada e transformo. Eu pego pessoas que são improváveis. Declare comigo: meu Deus me escolheu porque eu sou improvável. O meu Deus me escolheu porque eu sou improvável. Se você fosse provável, você não era escolha de Deus. Porque Deus escolhe, irmãos, quem ninguém escolheria, como Saulo, perseguidor. Como Saulo, aquele que estava ali terrivelmente querendo paralisar os cristãos. São essas pessoas que o Senhor escolhe. E tem muita gente, irmãos, que diz que serve a Deus, mas é religioso, e esquece que o Senhor veio para buscar e salvar os perdidos. E aí quando o Senhor começa a fazer uma transformação dessa, e começa a se levantar contra você. Tem gente que está como os judeus aqui contra Paulo, porque os judeus eram religiosos. Então tem gente que está com a religiosidade contra você. Tem gente que só vai para a igreja, só tem o exterior de cristão, mas por dentro é ódio, é tramando a morte espiritual dos outros, é querendo destruir o propósito de Deus na vida do irmão, mas está repreendido. Todo plano que estiver armado contra a tua vida, o Senhor vai revelar. Declare comigo: eu sirvo a um Deus de revelação. E ele não vai me deixar enganada. Eu sirvo a um Deus de revelação e ele não vai me deixar enganado. Quando eles estavam fazendo o plano, no versículo de número 24, vai nos dizer assim, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. O plano deles chegou ao conhecimento. Saulo ficou sabendo do que eles estavam armando. O Senhor está falando contigo e Ele está dizendo: eu vou te mostrar o que estava sendo armado contra você. Mas não é para você ficar temerosa, não é para você ficar com medo, é para você saber que tem pessoas que não estão suportando o que eu estou fazendo na tua vida. É para você saber que tem pessoas que estão incomodadas, tramando contra ti, mas eles não prevalecerão. O Deus que guardou a Saulo em Damasco é o Deus que está te protegendo. Declare comigo: quem me guarda não dorme, não cochila e nem tosqueneja. Quem me guarda não dorme, não cochila e nem tosqueneja. Saulo era um escolhido, e é claro que a trama contra a vida dele é chegar até o conhecimento dele. Eu não sei quem Deus vai usar, como é que Deus vai fazer chegar aos teus ouvidos, mas ele manda eu te falar: eu vou fazer você ficar sabendo. Mas não é para você se entristecer, é para você se alegrar, porque você está no caminho certo. Bem-aventurados sois vós quando vocês forem perseguidos, quando se levantarem contra você, quando falarem mentiras com teu nome, por amor do evangelho, por amor de Cristo. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurada, se alegre. Saulo estava sabendo, porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele manifesta aos seus filhos aquilo que está em oculto. Deus mostra aquilo que está no profundo e no escondido. Para quê? Para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. E pessoas aqui não vão cair na cilada do inimigo. Pessoas aqui não vão cair nos pratos preparados contra ti. Aqui estavam os judeus de Damasco preparando ciladas para tentar matar Paulo. Mas o laço se quebrou e Paulo escapou, porque chegou ao conhecimento dele o que estava sendo tramado. Vai chegar ao teu conhecimento, não tenha medo, é para você orar. Orar e agradecer, porque o laço quebrou. O laço quebrou e você escapou. Mesmo que muitos tentem parar o que Deus tem contigo, o Senhor manda eu te dizer que não prosperará aquilo que estão tramando contra ti. Saulo tinha um chamado, e eu vou lhe dizer algo: ele foi escolhido pelo próprio Jesus, então não tinha quem validasse isso.
Tem gente que fica sem entender o propósito de Deus e quer invalidar o propósito de Deus. Mas, irmãos, aqui a gente entende que propósito de Deus ninguém invalida. Propósito de Deus ninguém anula. Versículo 24, a parte B, vai nos dizer: dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Estes homens estavam tão terrivelmente irados contra Saulo, que a Bíblia diz que dia e noite eles estavam ali guardando a porta para que Saulo viesse a morrer, ou seja, para que Saulo não saísse, porque Saulo precisava sair, ele ia precisar passar pela porta, não é isso? Então, eles guardavam a porta para que Saulo, quando passasse por ali, viesse a morrer. Só que Deus é Deus de estratégia. Deus é Deus de livramento e ele tem os planos dele que a gente não entende, mas a gente só obedece. E aqui Deus estava dando o livramento a Saulo, usando aqueles que eram discípulos dele, que pegaram ele de noite, colocando no cesto, desceram pela muralha, ou seja, Saulo foi salvo, desceu pela muralha dentro de um cesto. Não importa como o livramento vai chegar, mas o Senhor diz: a sepultura é fechada, o laço de morte espiritual está caindo por terra. Se tinha alguém tramando para destruir o seu ministério, se tinha alguém tramando para lhe destruir espiritualmente falando, o Senhor está dizendo: o laço quebrou. O mesmo cesto que serviu para Paulo ali como livramento, Deus está dizendo: eu estou trazendo coisas improváveis para você, porque quem olhava para um cesto nunca ia imaginar que Saulo estava saindo dali dentro de um cesto. Tem muita gente que olha para algumas coisas improváveis, né? Aí pensa: isso aqui nunca vai acontecer na vida dela. A gente vai conseguir pegar ela. A gente vai conseguir destruir o ministério dele. Mas só que eles esquecem que quem dá a última palavra na sua vida não é os homens, é Deus. E aqui estava Saulo guardado por Deus, protegido, porque quem o escolheu, irmãos, não brincava de ser quem é. O Jesus que te escolheu não brinca de ser quem ele é. O Jesus que te escolheu, ele é poderoso. O Jesus que te escolheu, ele é grande. O Jesus que te escolheu, ele não dorme, não cochila, não tosqueneja, e ele diz: eu sou livramento na terra. Não tenha medo de palavras contrárias, de orações contrárias. Não tenha medo de panelinha que quer te destruir. Não tenha medo de levantes, de obras contrárias. O Senhor está dizendo: eu sou Deus de livramento, e se eu quiser, eu uso até um cesto que rola na muralha, que desce pela muralha para te dar livramento. Saulo não saiu pela porta, mas saiu pelo cesto. Porque Deus sempre abre uma porta de escape para os seus filhos. Não temas. Não tenha medo. Se o teu chamado é de Deus, se foi o Senhor quem te chamou, pode se levantar quem quiser. Pode tramar quem quiser. Irmãos, nós servimos a um Deus da revelação. E é por isso que precisamos estar atentos, porque Deus quer revelar o profundo. Deus quer revelar o oculto. Choque mistério. Deus quer revelar o escondido. O Deus da revelação está neste lugar. E Ele está dizendo para você: eu quero te dar livramento, porque foi eu quem te escolhi. Declare comigo: meu Deus está me livrando dos meus inimigos. Foi Ele quem me escolheu. O meu Deus está me livrando dos meus inimigos. Foi Ele quem me escolheu. Oh glória! Coisas grandes e firmes fará o Senhor na vida de pessoas que estão me ouvindo agora, porque Ele é Deus que livra você do que foi armado contra ti. Os judeus de Damasco armaram, planejaram, arquitetaram. Estavam ali entre eles, achando que conseguiria tirar a vida de Saulo. Só que quem guardava Saulo, irmãos, não dormia, não cochilava e nem tosquenejava. É o guarda de Israel. É o mesmo Deus que te guarda. É o mesmo Deus que te protege. Irmã, eu fiquei sabendo que estão armando contra mim. Irmã, eu fiquei sabendo que estão falando tal coisa, que estão levantando falso contra a minha vida. Eu estou sabendo que estão armando para me destruir. O Senhor está dizendo: não temas. Deus vai fazer notícias chegar aos teus ouvidos para você saber quem é quem. Mas o Espírito Santo está dizendo: não temas, porque eu te guardo. Não tem ninguém que anule o que Deus determinou para você. Não tem ninguém que anule o que o próprio Deus reservou para a sua vida. Deus reservou, está reservado. Deus falou, está falado. Quando Jesus escolheu a Saulo, o Senhor disse que ele era instrumento escolhido para levar o nome do Senhor perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, o chamado de Saulo era grande. Ninguém validaria o chamado dele. Olha Deus dizendo para você: ninguém validará o meu chamado na sua vida.
Ninguém validará o que eu tenho na tua história, porque eu sou Deus de surpresa. Eu sou Deus de coisas grandes. Eu sou Deus de sobrenatural e eu vou surpreender o seu coração. Declare comigo, eu creio que o meu Deus está surpreendendo o meu coração e trazendo livramento para a minha vida. Eu creio que o meu Deus está surpreendendo o meu coração e trazendo livramento para a minha vida. Os judeus de Damasco pensavam que eles iam ter êxito. Alguém pode até tramar na oculta, no escondido, no profundo, no oculto, mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus que revelo, eu sou Deus que manifesto em público a verdade. Olha a verdade sendo manifesta em público, olha Deus revelando a verdade e mostrando que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele trabalha, que Ele faz o impossível acontecer para dar vitória ao povo dele. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que faz o impossível acontecer para dar vitória ao povo dele. Eu sirvo a um Deus que faz o impossível acontecer para dar vitória ao povo dele. Nenhum dos judeus de Damasco tocaram em Saulo, porque Deus tinha um plano na vida dele. Ninguém vai lhe tocar. Ninguém vai destruir o seu ministério, sua vida espiritual. Ninguém vai destruir a sua vida, é isso mesmo, física, porque Deus está dizendo, eu te guardo, eu te protejo de toda a trama que você não vê. Faço chegar até os teus ouvidos para você vigiar. Mas não temas, porque eu sou proteção na sua vida. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que é proteção na minha história, eu não vou temer. Eu sirvo a um Deus que é proteção na minha história, eu não vou temer. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus que protege, que guarda, que livra o seu povo por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por ser resposta na vida dos teus filhos, mostrando para eles, Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ninguém pode destruir o que é teu, Pai. Quando o Senhor determina algo para nossa vida, o Senhor mesmo é proteção na nossa história. E era o Senhor quem estava protegendo, dando estratégias aqui, para que Paulo não viesse a perecer na mão dos judeus de Damasco. O Senhor não vai deixar, Pai, os teus filhos perecerem na mão dos adversários. Quantos armam, quantos planejam, quantos arquitetam, Pai, o mal daqueles que são os teus escolhidos, mas a tua palavra diz, meu Senhor, que o Senhor guarda os teus filhos, que o Senhor protege, que o Senhor defende, e eu creio num livramento que não é de homens, mas é dos céus. Eu creio que da mesma forma, Pai, que esses judeus de Damasco não tocaram em Saulo, nenhum dos nossos adversários, nenhum religioso, nenhum daqueles que querem destruir os planos do Senhor terão êxito contra a nossa vida, mas o Senhor nos guarda e os nossos inimigos ficam frustrados. O Senhor nos protege e os nossos inimigos saem do nosso caminho envergonhados e cobertos, meu Pai, de vexame e de vergonha, porque eu creio, Senhor, no livramento que vem dos céus. Como o Senhor livrou a Saulo, o Senhor está nos livrando em nome de Jesus, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, que cada pedido, meu Senhor, seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Eu creio no milagre, Senhor, eu creio na resposta, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível na vida dos teus filhos, Pai. Dá testemunho para eles contar, Senhor. Eu te peço também que o Senhor abençoe cada um que está aqui diariamente, servindo de canal de bênção, Pai, neste canal. Que o Senhor os abençoe, os prospere, que o Senhor os visite, Pai, conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os visita, Senhor, no íntimo do coração, e concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando na vida dos seus filhos e falando melhor os corações deles. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, meu Pai, na nossa vitória. Amém.
Deus está dizendo para você, mesmo que os teus inimigos, eles estejam armando o mal contra ti, Deus não vai deixar prevalecer. Deus vai fazer chegar aos teus ouvidos para você saber quem é quem e para você saber que o teu Deus te protege e não deixa os teus inimigos terem êxito contra ti. Tem livramento preparado para sua vida, como houve livramento aqui para a vida de Saulo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.